do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos juntos. Ontem a gente estávamos reunidos e o Caleb chegou e falou assim: mãe, o tio Wilton ainda não ligou o som. Ele liga som em todo lugar que ele vai, né? Aí eu falei, daqui a pouco ele liga. Aí ele ligou o som e de repente ele pegou o violão, desligou o som. Eu acho que ele cantou umas 50 músicas. Foi bom, né? Quem estava lá, a música de fundo o dia inteiro. Escureceu, ele ainda estava tocando violão. Não sei como é que ele conseguiu tocar hoje. Foi uma bênção em nossas vidas. Músicas do passado, bem antigas e as atuais também. E eu queria conversar com os irmãos hoje sobre um livro que eu li com as meninas. Eu acredito que a gente leu na pandemia, se eu não me engano, foi na época da pandemia, nós lemos esse livro, Ovelhas Ungidas e Feridas Curadas. E é do Max Lucado. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de como ele escreve, né? Uma escrita tranquila, fácil da gente entender, a gente não precisa... Tem autor que eu leio, gente, eu leio o mesmo parágrafo 5 vezes. Eu vou ver. Aí eu tenho a Karina, né? Minha filha. Aí leio o parágrafo e mando para ela. Karina, não entendi esse parágrafo. Não entendi. Aí ela me explica bem direitinho. Tem autores que escrevem muito bem, mas é que é de difícil compreensão, né? E o Max Lucado não, ele é de fácil compreensão. E esse livro, eu queria conversar com os irmãos só sobre um capítulo, o capítulo que mais me chamou a atenção. Esse livro, ele fala sobre cura, né? Ele é um livro que fala sobre ovelhas doentes, né? E a gente sabe que a gente se assemelha com as ovelhas. A Bíblia, em vários locais, fala que nós somos ovelhas. E a gente se acha mesmo sendo ovelha e que tem um pastor que cuida de nós. O nosso Deus é o nosso bom pastor. A gente, todo crente, se entende como ovelha, né? É um jargão cristão. E eu queria que os irmãos abrissem em João 10, 11, é um versículo pequenininho, só para a gente começar. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, anunciou Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse capítulo que eu quero conversar com os irmãos, ele começa falando sobre um prefixo da língua brasileira, o des. Né? Muita gente aqui já estudou junto comigo, outros deram aula aqui na igreja. E é um prefixo, são 3 letrinhas que muda tudo. Se a gente for ver a palavra obediência, é uma palavra bonita, é o sonho de todo mundo, ser obediente, conviver com pessoas obedientes. Mas se você colocar o des antes, já bagunça, vira desobediência. Né? Respeito. Outra palavra linda, bonita, todo mundo quer, todo mundo precisa ser respeitado, todo mundo deve respeitar para viver bem, mas se você colocar o tal do des antes, vira desrespeito. Consideração, linda palavra, né? Coloque o des antes, que aí vira desconsideração. Graça, uma palavra que eu não gosto nem de falar, vira desgraça. Uma coisa muito, muito triste, né? Uma carga muito pesada. E eu acho que 3 letrinhas não poderia ser tão forte como esse prefixo, né? Para trazer uma carga tão pesada, né? Para as nossas vidas. E aí, tem uma palavra que a gente gosta muito também. Eu convivo com várias pessoas que gostam dessa palavra, que é o apontamento. Essa semana eu fui troquei com o Caleb, eu arrumo seu quarto, você lava o carro. E aí eu fui arrumar o quarto dele, ele estava com umas 5 agendas, eu acho que tenho 3, ele estava com as 5 agendas na escrivaninha dele, todas têm apontamentos, ele escreve em todas, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Os meus filhos todos gostam de fazer listas, não sei se é porque eu gosto, ensinei para eles, o dia é movido à base de listas. E aí, esses apontamentos que a gente faz, ele gera na gente um senso de previsibilidade. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida, eu sei, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Quando se chega na minha idade, já é meio que decorado. Eu sei o que eu tenho que fazer durante o dia, não preciso nem anotar, né? Os adolescentes é que precisam mais anotar. Agora, os adultos não, a gente já tem um senso de responsabilidade
dos nossos apontamentos, do nosso futuro, do que precisa ser feito, e a gente já vai fazendo automaticamente, né? E aí gera uma sensação de controle, né? Gera uma sensação de bem-estar quando a gente vai dando os ok's nas nossas atividades, dando, né, os corrigidos. Eu gosto muito de escrever, gosto de caneta, gosto de tudo relacionado à escola. E agora eu estou com o hábito de dar 2 tiques. Dou um do outro, para poder ficar bem carimbado mesmo. Significa que eu tenho o controle daquilo que eu fiz, né? E aí o 10, quando ele entra na palavra apontamento, ele se torna desapontamento. E é uma palavra que a gente não gosta nem de falar. Ninguém gosta de sofrer um desapontamento. Ninguém gosta de passar por uma decepção. Ninguém gosta de uma situação, né, que fuja ao seu controle, porque você está com o controle dos seus apontamentos. Quando vem o 10, né, ele bagunça, acontece uma coisa que você não previu, acontece uma coisa que você não imaginava que iria acontecer. E isso nos gera frustração, né? Por exemplo, ninguém quer ficar doente. Estamos aí no surto de dengue, né? O Pedro Henrique, do irmão Elvis e da irmã Vanusa, está com dengue. Então, muitas pessoas aqui na igreja pegaram. E a gente, graças a Deus, todos estão bem, porque o Senhor cuidou de nós. A gente tem uma decisão de não pegar nenhum tipo de doença. Quando vem a doença, a gente se desaponta, né? Quando a gente pensa que vai aposentar, muda a lei, tem que trabalhar mais 10 anos. É um desapontamento para quem ia aposentar. A pessoa casa para ficar casada, e aí vem o divórcio. É também um desapontamento, né? Demissão no lugar de promoção e tantas outras situações que acontecem no nosso dia a dia, que vai gerando essas frustrações, que são comuns. Hoje eu até escrevi uma frase sobre essas frustrações, desilusões, decepções que a gente, né, ocorre nas nossas vidas, e nós sabemos que isso é normal. Mas quando a pessoa já está tão assim baqueada, com certas dificuldades, essas desilusões parece que elas pesam mais, né? Parece que ela tem um agravo na vida da pessoa. Eu escrevi uma frase sobre isso, deixei bem grande lá no meu caderno. O que fazer quando a pessoa já tem uma preposição a sentir uma desilusão maior, uma decepção maior, sabendo que isso faz parte da vida, isso nos ajuda a crescer, mas ninguém quer passar por isso. Como o Hamilton falou, ninguém quer passar por nenhum tipo de provação, nem luta, nem nada. A gente quer viver bem, estar bem, ser sempre bem-sucedido. E aí, o que fazemos com os nossos desapontamentos? O que a gente pode fazer como crente, como cristão, sabendo que o nosso alvo aqui é ajudarmos uns aos outros, é estarmos juntos, é consolarmos uns aos outros, é ajudarmos no crescimento espiritual, né? No crescimento intelectual de cada irmão, estarmos de mãos dadas mesmo. E aí vem a Bíblia. A Bíblia é tão maravilhosa que até nisso. E a gente tem uma ajudinha do apóstolo Paulo. Como vocês já me ouviram falar várias e várias vezes, eu não sei como é que aquele homem sobreviveu. Porque que tanto de desapontamentos, né? Que tanto de desilusões. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele tinha um alvo de ser um missionário, de ser um evangelista, de levar a palavra a tempo e fora de tempo, aonde quer que fosse. Concordam comigo que esse era o objetivo de Paulo? Ele não tinha outro objetivo. Ele era muito estudado, né? Vários locais falam sobre o quanto Paulo estudou, o quanto ele era zeloso com o ensino, e aí ele trouxe tudo isso para o cristianismo. Então ele tinha um zelo, uma vontade de estar sempre compartilhando. E a meta dele era ser um missionário e viajar constantemente. Mas a Bíblia nos fala que Paulo foi preso várias vezes. Então, ele sofreu esses desapontamentos do cárcere, né? Ele ficou preso. E aí, como eu já falei, né, algumas vezes, Paulo
transformou os seus momentos de dificuldade. Ele fala, né, aprendi a passar fome, aprendi a ter fartura, aprendi a apanhar, aprendi a sofrer, a ter e a não ter, né? Tudo na vida dele. Lá em Atos 21 fala que ele foi preso em Jerusalém. Atos 23 fala que ele foi preso em Cesareia. Atos 28 fala que ele foi preso em Roma. E foi preso várias vezes em sua jornada. E eu queria ler com os irmãos só um trechinho de quando ele foi preso, que está lá em Atos 28, 16. Se dava assim, Paulo sempre estava pregando, e no momento da pregação, ele era preso. Estava lá falando de Jesus, as pessoas não gostavam, prendiam ele. Nesse momento aqui, ele estava clamando, falando, né, com as pessoas, e foi preso. Atos 28, 16. Não, vou ler a partir do 28 mesmo. Atos 28, 28. Clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Alguém estava falando que Paulo estava pregando uma heresia, né? E contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Paulo pregava aos gentios, né? Então também não era uma coisa que era aceita na época. Era bem separado, né? Porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo e de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, e aí continua a história, né? Tem mais dois capítulos falando sobre essa prisão de Paulo. E aí, Paulo estava preso. Em vez de decidir, chorar as amarguras, porque eu estou preso, eu não posso fazer mais, a minha missão missionária acabou, porque o missionário tem que ir, o evangelista tem que ir lá falar com as pessoas. Esse desapontamento não chegou em Paulo, porque preso, ele escreveu, eu acredito que foram essas epístolas, se eu não me engano, né? Foram 4 epístolas que ele escreveu preso. Ele escreveu Filemon, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses e ele escreveu Efésios. Com certeza, o tempo que ele ficou preso seria muito bem utilizado nas suas viagens missionárias. Em vez de 4, são 4 viagens missionárias de Paulo? 3? 4. E teríamos, né, talvez 6 viagens missionárias, o evangelho teria se propagado bastante, mas aí a gente não teria essas 4 cartas, né? E aí Paulo, ele não entendia o desapontamento. Eu vejo isso em vários missionários. A gente ouve falar das pessoas que estão no campo e ali tem 5, 3 famílias, 2 famílias, às vezes uma pessoa que o missionário está lá falando, cuidando, né? Isso é normal do missionário. Ele tem esse amor pelas almas, seja onde for, a gente sabe que é seja onde for, e seja a quantidade que for, eles estão falando de Jesus. E aí Paulo não via as suas prisões, o deixar de ir fazer missões, o deixar de ir levar o evangelho como um desapontamento. Ele via como uma oportunidade. A gente também conhece várias e várias histórias de Paulo na prisão. Dele cantando, dele pregando, das pessoas sendo salvas, né, através de Paulo preso. Não é maravilhoso isso? É extraordinário. Com certeza, eu, você, todos nós, já passamos pela situação de Paulo, não de ser preso, mas de estar lidando com os desapontamentos, de estar lidando, né, com essas decepções que a vida nos traz. A gente tinha uma lista de situações, um futuro, né, bem escrito do que a gente ia fazer, e aí vem algo, seja doença, seja uma tomada de decisão errada, que nos frustra nos nossos planos, e aí a gente
se desaponta, né? Mas aí Paulo, ele lidava com as oportunidades daquela situação. E é isso que eu convido todos vocês para fazer. E aí, nesse capítulo deste livro, o autor fala que a gente deve confiar no nosso Pai, que é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Ele cita o Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. E a gente, né, fala assim, uai, que conexão é essa do desapontamento com ungir a cabeça com óleo, né? Na Bíblia inteira, a gente vê várias situações em que se usa o óleo. Se usava o óleo para ungir, quando uma pessoa ia ser ungida rei, profeta, sacerdote. Se usava o óleo para curar, era também como um remédio, né? Usava-se o óleo para tudo. Eu acredito que eles passavam no pão, passavam na cabeça, usava óleo para tudo. E também eu li que se usava o óleo para proteger os animais, né? Proteger de... Hoje a gente tem aqueles mata-bicheira, né? Aqueles roxos que põe nos animais. Naquela época se usava o óleo para isso também. E aí, esses desapontamentos, né? Já falei sobre isso. Esses desapontamentos da vida nos trazem machucados. Essas situações que fogem do nosso controle nos trazem machucados, né? E os nossos ferimentos, eles às vezes não são externos. O ferimento externo, todo mundo sabe que você tem que ficar quieto, ninguém nem te incomoda. Quando você quebra um pé, ninguém te pede para você andar. Você fica sentadinho até você recuperar o seu pé. Mas com relação às desilusões, os desapontamentos, a gente às vezes não pode ficar quieto, a gente não tem nem tempo de se recuperar. Porque os nossos ferimentos, eles não são visíveis. Ontem eu estava conversando com a irmã Bia e falando dessas situações de ferimentos que a gente sofre que ninguém vê. E que se você não falar, ninguém vai ficar sabendo também, né? Às vezes a gente vê um irmão que perdeu muito, muito peso. Ninguém se importa. Por que perdeu peso, né? Por que emagreceu? Ou por que engordou? Né? O que está acontecendo? A gente deixa passar, porque a pessoa não nos informou que está passando por uma situação que está atrapalhando a sua vida, né? Atrapalhando ele de ser tratado. E assim como no Velho Testamento, o óleo ungido era usado para tantas situações, né? Hoje em dia, a mesma coisa. Em Salmo 103 fala assim, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Todos precisamos de cuidados. As desilusões, os desapontamentos, as situações que não estavam na nossa lista de prioridades e que a gente achava que nunca iriam acontecer, seja doença, seja separação, seja falta de um emprego, qualquer situação que te fuja do seu controle, que não estava na sua lista de futuro, ela nos dá um choque. Né? Ela nos atrapalha, às vezes gera uma irritação. Lidar com irritação até que é fácil, né? Irritação dá e passa. Mas aí quando ela fica, aquela ferida fica e ela machuca, a única maneira de lidar com isso é recorrendo ao nosso Pai. É recorrendo a um Deus que nos unge, que nos protege, que pega cada ovelha, que está com cada um, né? Que reconhece o seu trabalho, que sabe do seu sonho, que entende o que você ia fazer, que sabe que você não queria... O Senhor Deus, com certeza, sabia que Paulo não queria ser preso. E foi ele que plantou no coração de Paulo a oportunidade de estar, o desejo de aproveitar aquela oportunidade. Eu costumava falar com os adolescentes que o pastor Geraldo é o primeiro a levantar a mão nos congressos, né? Quem quer ser missionário? O pastor Geraldo levantava a mão. Aí eu, meu Deus do céu, por que ele está levantando a mão? A gente fica até constrangido, né? Do pastor Geraldo ir lá na frente, para todas as... O pastor sempre prega, no final sempre tem uma oferta de alguma coisa. Você deseja mudar a sua vida? O pastor Geraldo é o primeiro. E desde a minha adolescência eu observo isso nele.
eu fico esperando. Eu sempre procuro ele na multidão e fico esperando ele levantar a mão para ver, né? Ele sempre levanta e vai lá na frente. Eu vou atrás, porque é um exemplo para mim de aproveitar a oportunidade, né? De se comprometer com algo, de tentar mais uma vez. E esses infortúnios que acontecem na nossa vida, às vezes eles são tão simples. Ontem a gente estava conversando sobre isso. As pessoas se magoam ou se desapontam por coisas sérias, por coisas realmente graves, que bagunçam realmente a sua vida, ou por coisas básicas, tipo assim, a pessoa comprou uma roupa nova e ninguém elogiou. Aquilo já gera uma frustração na pessoa, né? Eu até comentei ontem, eu atendi uma adolescente, ela era adolescente, hoje é adulta, ela tomou um tapa na cara. Gente, isso acabou com a vida dela, ela virou anos e anos. Eu nem sei se ela já curou, com uma mágoa, uma tristeza, mas alterou todo o contexto familiar, bagunçou muito, porque ela não aceitava a presença dessa pessoa que tinha dado o tapa, então deu divórcio, deu muita bagunça, né? Por conta dela não aceitar. E a gente sabe que outras pessoas vivem num contexto de realmente abuso físico e não se desaponta. Eu fico, mas por que essa pessoa passou por tanta dor, sofreu tanta maldade, a pessoa está com esse ânimo, né? Então, a gente não tem como medir a dor de ninguém. A dor da pessoa, cada um sabe a sua dor. O que eu costumo falar para os irmãos é, não existe um padrão para reconhecer. Não existe o que vai te magoar ou o que vai me magoar. Não, isso não existe, né? Cada pessoa é uma pessoa. A única pessoa que irá notar todos os padrões é Deus. Ele é que sabe o que cada um, né? Como cada um reage. Seja não elogiando o vestido, ou seja realmente sofrendo uma situação de abuso físico, psicológico muito sério, né? E o nosso pastor, a boa notícia é, a gente já leu em vários locais da Bíblia, o nosso bom pastor, ele vai ao nosso encontro. Essa semana eu li 2 vezes, que ele busca a ovelha perdida, aquela ovelha que precisava. As 99 estão guardadinhas, ele vai atrás da uma. Ele cuidará dessa uma, ele cuidará de você. Seja qualquer uma que esteja perdida, seja qualquer situação, seja qualquer pequenas, né, desapontamentos ou grandes desapontamentos com a vida. Ele se aproxima. E aí cabe o que a nós? O que cabe a nós nesses momentos? Sabendo que o Senhor Deus está estendendo a mão, né? Sabendo que Ele vai cuidar, o que cabe a nós é deixar Ele passar o óleo na ferida, é deixar Ele estar, né, cuidando da pessoa, é deixar Ele cuidar de você. Eu queria ler de novo o versículo que a gente leu no início, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu queria que essa semana você ficasse isso no seu coração, porque às vezes é uma coisa bem grave que a gente está passando, mas às vezes uma coisa grave, né? Ou uma coisa bem aparentemente leve, que você fica até com vergonha de contar. Ah, se eu contar isso, as pessoas vão falar que eu estou sendo egoísta, que eu estou pensando só em mim. Mas o nosso Deus, Ele conhece cada situação é única. E aí eu queria que você fechasse os seus olhos agora e fizesse uma análise do que você tem sentido. Qual é a ferida que está doendo? Qual é o desapontamento? Qual a expectativa frustrada que está acontecendo na sua vida? Eu queria que você nomeasse, falasse agora mesmo, e que você parasse e pensasse, como eu estou reagindo a essa frustração? O que eu estou fazendo com relação a essa frustração? Assim como eu citei que a ovelha, ela às vezes tem um inseto que entra no nariz ou entra no ouvido, e aí ela bate a cabeça para tentar tirar, né, esse inseto. Você está batendo a sua cabeça na parede, ou você está batendo a sua cabeça em outra pessoa,
Observe que Jesus preveniu algumas coisas que os discípulos iam fazer e que não estava certo. Ele ensinou, ele orientou, ele curou as feridas. Então entenda hoje que quem te feriu, quem te machucou, quem te prejudicou, a pessoa que a situação ou a pessoa que te levou a essa frustração, esse desapontamento, essa quebra de expectativa, né? Não foi Deus. O nosso Deus, você precisa se aproximar dele e permitir que ele te cure. Analise bem essa situação. Eu gosto de colocar sempre os prós e os contras. Qual é a situação que eu vou tomar? Escrevo os prós, depois escrevo os contras, para mim conseguir analisar a situação que eu estou vivendo. E se você permitir que o seu Deus, o seu pastor, unja a sua cabeça com óleo e te coloque no ombro e te leve para um local seguro, que desfrute desse presente de ser protegido por Deus, se você permitir isso, você vai aprender a lidar com esses desapontamentos e prevenir no futuro e colocar essas situações de frustrações, assim como Paulo, vendo como oportunidades a serem aproveitadas. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Não somos nada sem Ti, cremos tão somente em Ti, Deus. Precisamos constantemente do Teu socorro. Dia a dia precisamos do Teu socorro. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores, a aprendermos, Senhor, a cada dia. Senhor Jesus, sabermos, Senhor, como orientar, como ouvir, como cuidar, assim como o Senhor é o bom pastor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos também bons cristãos. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos, Senhor Jesus, o momento certo, ó Pai, de colocar, Senhor Jesus, o nosso cuidado à disposição dos nossos irmãos. Pai querido, esteja conosco essa semana. Ajude, Senhor, a cada cristão desta igreja. Ajude, Senhor Jesus, a cada um que está nos ouvindo pela internet. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nos coloque no colo essa semana. Cure de nossas feridas e nos transporte para um lugar seguro. Pai querido, nós precisamos do teu socorro, ó Deus, porque nós confiamos tão somente em Ti. Nós cremos tão somente em Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém.